Já se perguntou o que realmente acontece quando a realidade ao seu redor parece mudar, como se o mundo estivesse silenciosamente se ajustando sob seus pés? Talvez, sem perceber, você já tenha passado por essas transições. O curioso é que, na maioria das vezes, não estamos conscientes de que estamos cruzando limites invisíveis entre uma versão da realidade e outra. A vida segue, os dias passam, e, ainda assim, algo profundo e misterioso acontece e sua realidade está se transformando, de forma súbita e silenciosa. A verdade é que você está mudando de realidades o tempo todo. Não há avisos ou sinais óbvios, mas, invisivelmente, você está navegando por diferentes versões do mundo ao seu redor. O mais intrigante é que essa mudança não ocorre por grandes eventos externos, mas por algo muito mais íntimo, suas escolhas, pensamentos e emoções. Neste momento, existem inúmeras versões de você mesmo coexistindo em dimensões paralelas, cada uma vivendo uma realidade ligeiramente ou drasticamente diferente, dependendo de como você se conecta a elas. Mas, se tudo isso está acontecendo, por que não percebemos? Por que a maioria das pessoas passa pela vida sem sequer suspeitar que estão transitando entre realidades? Talvez seja porque nos agarramos ao que é familiar. Talvez porque preferimos a segurança do conhecido, ao invés de explorar as infinitas possibilidades que sempre estiveram disponíveis. Mas o que acontece quando decidimos abrir os olhos para essas transições? O que muda quando começamos a perceber que temos controle sobre qual realidade escolhemos experimentar? Existe um fluxo contínuo de interações acontecendo entre você e o universo, onde suas escolhas, emoções e pensamentos moldam a realidade que você vivencia. Esse processo é tão sutil que, se você não prestar atenção, pode passar despercebido. Mas e se você pudesse se tornar consciente disso? E se pudesse escolher conscientemente a realidade que deseja viver? Essas são perguntas que poucos ousam explorar, mas que têm o potencial de mudar completamente a forma como você vê o mundo. Imagine que você está em um vasto tabuleiro multidimensional, onde cada peça representa uma versão diferente de você, vivendo realidades paralelas. Essas peças estão espalhadas pelo tabuleiro, e cada uma delas experimenta uma realidade única. A posição que você ocupa nesse tabuleiro, neste exato momento, reflete a soma de suas escolhas, pensamentos e emoções. O mais intrigante é que, ao contrário de um jogo convencional, neste você está se movendo continuamente, mesmo que não perceba. Cada decisão, pensamento ou sentimento que você cultiva move sua peça no tabuleiro, guiando você em direção a uma nova realidade. Essas realidades já existem, prontas para serem experimentadas. Elas não estão esperando para serem criadas, estão disponíveis, aguardando que você sintonize com elas. Você pode não estar consciente desse movimento, mas ele está acontecendo. Assim como em um jogo em que as peças se movem em resposta às ações do jogador, você está constantemente se alinhando com diferentes versões de si mesmo, cada uma vibrando em diferentes frequências. Quanto mais consciente desse processo você se torna, mais pode deliberadamente escolher para onde sua peça, ou sua realidade, irá se mover. O interessante é que essas mudanças raramente acontecem de forma dramática. Elas são sutis, quase imperceptíveis. Um pequeno ajuste em como você pensa ou sente pode ser suficiente para mover sua peça para uma parte completamente nova do tabuleiro, uma realidade diferente daquela que você estava experimentando antes. Talvez você tenha notado que pequenas decisões às vezes levam a grandes consequências, como encontrar novas oportunidades que parecem surgir do nada ou perceber uma mudança na forma como as pessoas ao seu redor interagem com você. Esses são sinais de que você se moveu para uma nova posição no tabuleiro, alinhando-se com a realidade que reflete essa nova frequência. Se todas essas realidades estão disponíveis para nós, por que tantas pessoas permanecem presas em realidades que não desejam? Talvez a resposta esteja na falta de consciência sobre esse processo. Quando estamos presos em padrões antigos de pensamento ou comportamento, continuamos movendo nossa peça para o mesmo lugar repetidamente, sem perceber. Permanecemos em uma parte do tabuleiro que já conhecemos, onde tudo parece familiar, mas talvez limitado. No entanto, no momento em que você percebe que tem o poder de se mover e explorar novas partes desse tabuleiro, as possibilidades se expandem.
O verdadeiro questionamento não é se você está mudando de realidades, porque isso está acontecendo o tempo todo. A questão é, para qual parte do tabuleiro você está se movendo agora? Essas mudanças contínuas no tabuleiro das realidades nos levam a perceber que o processo de transição é uma constante em nossas vidas. Quando entendemos isso, começamos a ter a capacidade de fazer escolhas mais conscientes, guiando nossos movimentos. Afinal, se suas decisões e emoções são o que movem sua peça, o que aconteceria se você se tornasse plenamente consciente desse processo? Existem sinais claros de que você está se movendo para uma nova realidade. Esses sinais podem se manifestar de maneiras inesperadas, em pequenos detalhes do dia a dia que, à primeira vista, parecem coincidências, mas que, na verdade, indicam que algo maior está acontecendo. Um dos primeiros sinais é uma mudança em seus sentimentos e percepções. De repente, você começa a notar uma leveza ou um senso de novidade em situações corriqueiras. O que antes parecia rotina agora tem uma qualidade diferente. Esses momentos refletem sua vibração interna começando a se alinhar com uma nova versão da realidade. Outro sinal poderoso é o surgimento de sincronicidades. Eventos começam a se alinhar perfeitamente, como se o universo estivesse respondendo diretamente aos seus pensamentos e intenções. Pode ser um encontro inesperado com alguém que você precisava ver ou uma oportunidade que surge no momento certo. Essas sincronicidades são como marcadores ao longo do caminho, confirmando que você está se movendo, transitando entre realidades. Essas mudanças também se refletem em suas interações com outras pessoas. Você pode notar, de repente, uma mudança sutil na forma como os outros se relacionam com você. Talvez alguém que costumava ser distante agora se aproxime, ou uma pessoa com quem você sempre teve dificuldade em se conectar agora pareça compreendê-lo melhor. Isso não é coincidência, é um reflexo direto da sua nova vibração. Conforme sua energia se ajusta para ressoar com uma nova realidade, aqueles ao seu redor respondem a essa nova versão de você. O verdadeiro impacto dessas transições não é apenas externo, mas interno. Sua confiança cresce, você se sente mais alinhado com seus desejos e começa a deixar para trás versões antigas de si mesmo que carregavam medos, inseguranças ou crenças limitantes. Quando você compreende que sua consciência é o que molda sua realidade, percebe que tem o poder de mover sua peça para partes mais elevadas do tabuleiro. Assim, você se abre para viver a realidade que realmente deseja, alinhando-se com seu propósito e intenções mais profundas. Para viver essa realidade desejada, é essencial entender que o poder de transformação está dentro de você. A sua consciência não é apenas uma ferramenta para perceber o mundo, ela define literalmente a realidade que você habita. Isso significa que suas escolhas, emoções e pensamentos não apenas influenciam, mas criam um espaço onde você vive e interage. Um passo importante nesse processo é cultivar o estado de atenção plena. Quando você começa a observar como seus pensamentos e emoções afetam sua vibração, pode identificar padrões que o mantêm preso em realidades antigas e começar a alterá-los. A meditação é uma ferramenta poderosa nesse sentido, pois permite que você entre em um estado de presença profunda, silenciando o ruído interno e externo que muitas vezes o impede de se alinhar com novas frequências. Durante a meditação, você se conecta de forma mais direta ao campo energético, permitindo que barreiras entre realidades desapareçam e abrindo o caminho para uma transição mais fluida. Quando você se alinha a uma nova realidade, as mudanças não ocorrem apenas internamente. Transformações externas começam a aparecer naturalmente, muitas vezes de maneira que parece milagrosa. Circunstâncias se ajustam, novas oportunidades surgem, e desafios que antes pareciam intransponíveis começam a ser resolvidos com facilidade. Essas mudanças externas são reflexos diretos de sua nova vibração. Um dos primeiros sinais externos desse alinhamento é a sensação de leveza e clareza. Bloqueios que antes o impediam começam a se dissolver, e você percebe que questões que pareciam insolúveis agora possuem soluções evidentes. Isso não significa que todos os problemas desaparecem, mas sua percepção deles muda. Eles deixam de parecer obstáculos intransponíveis e passam a ser encarados como partes do fluxo natural da vida. Sincronicidades se multiplicam nesse processo.
Esses eventos perfeitamente alinhados, como encontrar a pessoa certa no momento certo ou ter uma conversa que abre novas portas, atuam como confirmações de que você está no caminho certo. É como se o universo estivesse validando suas escolhas e mostrando que sua vibração está em harmonia com a nova realidade. As relações pessoais também refletem essa transição. Pessoas que antes geravam conflito ou tensão podem se afastar, ou a dinâmica entre vocês pode mudar significativamente. Da mesma forma, novas conexões, mais profundas e significativas, começam a surgir. Isso ocorre porque, ao mudar sua frequência, você também altera o tipo de energia e pessoas que atrai para a sua vida. Relações que ressoam com sua nova realidade se fortalecem, enquanto aquelas que não mais estão alinhadas começam a perder força. Essa transformação não é apenas sobre o mundo ao seu redor, mas sobre quem você é. Ao se alinhar com uma nova realidade, você inevitavelmente deixa para trás partes de si que já não servem ao seu propósito. Medos, inseguranças e hábitos antigos começam a desaparecer, dando lugar a uma versão mais elevada e alinhada de si mesmo. Essa mudança de identidade é sutil, mas profunda. Com o tempo, você percebe que comportamentos, pensamentos e padrões que antes definiam quem você era já não fazem mais sentido. Nesse processo, surge um senso de propósito e clareza. Você se sente mais confiante, mais conectado ao fluxo natural da vida, e percebe que está no lugar certo, fazendo as coisas certas. As dúvidas que antes o consumiam começam a desaparecer, substituídas por uma calma interior e uma confiança silenciosa em sua jornada. Por fim, o maior obstáculo para alinhar-se à realidade que você deseja pode estar dentro de você, as resistências internas. Essas resistências se manifestam como crenças limitantes, medos e padrões de pensamento que o mantêm preso ao familiar. Mesmo sabendo que existe um infinito de possibilidades, muitas pessoas permanecem presas em ciclos repetitivos porque têm medo do desconhecido. Esse medo, embora compreensível, é o que impede o movimento no tabuleiro multidimensional. Reconhecer essas resistências é o primeiro passo para superá-las. Em vez de lutar contra elas, você deve compreendê-las, aceitá-las e, gradualmente, liberá-las. Isso cria espaço para que novas vibrações entrem, movendo você em direção às realidades que deseja experienciar. Ao compreender que o poder de mudar de realidade está nas suas mãos, ou melhor, na sua mente e energia, você se torna o mestre de sua experiência. O que antes parecia impossível ou distante agora está ao seu alcance, esperando apenas que você sintonize sua vibração com a realidade desejada. Esse processo não é imediato nem isento de esforço, mas, ao se tornar consciente dele, você começa a viver com mais intenção e propósito, criando uma vida alinhada aos seus desejos mais profundos.